Alô, alô, boa tarde. Mais uma sexta-feira abençoada, estamos de volta. Hoje aqui no vídeo eu vou passar 3 formas e dicas de terapia em casa, sem gastar nada, para você mãe, até para você pai que não tem tempo, que financeiramente não consegue. Tem alguns lugares aí que te oferecem também, né? Não vamos esquecer aí alguns recursos municipais que a prefeitura oferece, mas a gente sabe que a demanda é muito grande, horários são difíceis. Tem alguns atendimentos de aconselhamento em igrejas também, independente da religião, você pode também encontrar. Mas a gente sabe que a nossa realidade é difícil, tanto de tempo, de estresse. Tem pessoas também, eu ouço muito falar que não se sentem à vontade em falar com um estranho logo de cara. Então vai aí essas 3 dicas para você, papel e caneta na mão. A primeira terapia é conhecida como escrita terapia, ou também tem o termo journaling. Ela foi criada pelo pesquisador americano James Pennebaker, que é justamente escrever, papel e caneta na mão. A escrita é terapêutica e é escrever com caneta ou lápis. Não vale celular, não vale bloco de notas nem notebook. Nesse caderno você tem a certeza de que ninguém vai ler, é o seu íntimo mais profundo. Você pode escrever nele o que você quiser, desde um sonho, um pensamento, algo da sua imaginação inclusive, mas prefira escrever sobre o que está tomando muito espaço na sua mente, o que tem te pesado, o que tem te incomodado. Você quer soltar todos os sentimentos reprimidos? Essa é a hora, esse é o lugar. Pelo menos 15 minutos por dia, 5 dias seguidos, isso vai tornar um hábito. Os resultados você vê logo no início, comprovadamente por esse pesquisador. Eu sou prova disso também, porque muito antes de eu conhecer esse termo, quando eu era adolescente, eu já fazia isso e sempre me ajudou muito. Se você tem aí uma mágoa de alguém, ou especificamente num dia, teve um dia carregado, escreve tudo nesse caderno. Essa é a hora de não ter repressão. Claro, se foi algum sentimento demais ali, depois você ora, pede perdão se for o caso, mas esse é o momento de você não ser julgada. Porque Deus também ele gosta daquela oração sincera. Ele não quer que a gente fique repetindo tudo que a gente sabe, decorado que está na Bíblia, quando ele conhece o nosso coração. Então ele quer primeiro que a gente seja sincero com ele. Então essa é a hora de pôr tudo no caderno. Segunda terapia para você fazer em casa: autorreflexão. Pensar e conduzir os seus pensamentos, não apenas ficar pensando em bobagem, em bobeira, em coisas negativas, é aprender a direcionar os seus pensamentos. Freud, o pai da psicanálise, diz que todo comportamento é decorrente de um trauma vivido. Algum evento traumático, às vezes parece que não tem nada a ver, mas isso reflete diretamente no seu presente, nas suas atitudes, nas suas escolhas diárias, inclusive em como você guia, em como você trata o seu filho, o seu marido, seus pais, irmãos, as pessoas que de alguma forma você convive ou tem contato. Esteja preparado para respostas chocantes. As primeiras respostas, os primeiros entendimentos que eu tive dos meus traumas vividos foram há anos atrás, não foi com nenhum terapeuta, com nenhuma sessão, foi sozinha. E aí a falta de tempo não serve como desculpa, porque você pode fazer isso enquanto cozinha, enquanto lava a louça, enquanto varre a casa. Eu mesmo penso muito enquanto eu cozinho, mesmo dando atenção para a Vitória, eu tendo que fazer uma coisa ou outra. Essa é a vantagem de sermos mulheres. 1001 utilidades, a gente consegue fazer várias coisas, hein? Então vamos aproveitar esse nosso dom. Não precisa pegar um tempo e se trancar no quarto, ficar ali quietinho, vai pensando. Alguns desses entendimentos que podem te vir à tona, podem te impactar muito, mas são necessários, porque a partir daí vem a mudança de comportamento. A partir do momento que você entende o porquê daquilo, você começa a direcionar para ter atitudes diferentes. Atitudes diferentes geram novos resultados. Não tenha medo de cavar os lugares mais profundos dos seus traumas. Aquela lembrança que você não gosta, que dói só de lembrar. Vai estar você e Deus apenas e os seus pensamentos. Então se joga, que essa é uma ótima forma de terapia também.
A terceira dica que eu dou para você fazer em casa e gratuito também, gratuito porque hoje em dia, graças à evolução tecnológica e da internet, muitos livros nós temos gratuitos disponíveis na internet, que é só você baixar o PDF para ler. A terceira dica então é ler livros. Mais do que ler livros, você precisa selecionar os livros que você lê. Não é uma leitura qualquer. E óbvio, né, gente? Claramente, leitura de redes sociais, manchetes, jornais não é leitura. Prefira os livros de autobiografia ou livros que te ensinem a pensar. Autobiografias são ótimos livros porque é uma forma de você aprender com o erro dos outros. Melhor do que aprender com os nossos próprios erros é esperar os outros errarem e te dar dica ali mastigadinha, né? Vamos combinar. É claro que o nosso jeito humano de ser, geralmente a gente só aprende dando a cara a tapa. Mas as biografias têm muito a nos ensinar. E o segundo tipo de livro são aqueles que te ensinam a pensar. Não seja efeito manada. Não pensa como todo mundo porque faz sentido para você. Você precisa saber o porquê da sua opinião e ter a sua opinião. Eu vou dar um exemplo especificamente para nós, famílias atípicas. Quando vem o nosso filho, a minha filha no caso, e a gente descobre um diagnóstico, é claro que a gente vai buscar informações, experiências, outras pessoas que vivem ou que viveram coisas parecidas, situações parecidas. E isso não só tá certo, como a gente deve fazer mesmo. Com o tempo a gente precisa selecionar tudo isso. Por quê? Se a gente entra aí, por exemplo, num perfil e você começa a ler ali várias coisas no dia a dia que você super entende, super se encaixa com a sua realidade. Nossa, eu passo pela mesma coisa, eu vivo a mesma coisa. Não tem nada de errado nisso, mas você precisa discernir se tá te ajudando de alguma forma. Eu já vi alguns lugares que só posta coisa ruim todos os dias, só posta desgraça. E quando a gente se dá conta, a gente tá nesse mesmo ritmo, só reclamando, só falando de desgraça. Desgraça existe? Existe, gente. Uma coisa é a gente falar como forma de conscientização. Outra coisa é a gente ficar consumindo isso diariamente. Vai ficar parecendo esses jornais de sensacionalismo barato, sabe? E é claro, tudo que a gente consome, a gente é. A boca fala do que o coração está cheio, já diz a Bíblia. E é muito verdade isso se aplicado na vida real. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então tenha discernimento. Não é porque uma pessoa falou uma coisa que você concorda que essa é a sua opinião. Estimule o seu cérebro, a sua mente a pensar. A sua opinião é baseada em quê? Você precisa, ali é da segunda terapia, autoconhecimento. Você tendo autoconhecimento, você sabe exatamente quem você é e onde você quer chegar. Baseado nisso, você tem a sua opinião e o porquê da sua opinião. Não seja mais a maioria, que porque alguma pessoa falou algo que você concordou, você automaticamente vira a sua opinião também. Então, cuida e presta bastante atenção nisso. Vou passar aqui uma dica de livro, porque como diz meu marido, hoje em dia é muito difícil também a gente selecionar bons livros quando a gente está começando, se for o caso. Porque existe uma infinidade de livros, se atenta também no escritor, porque muitas vezes a gente vê coisas interessantes no livro, mas a pessoa não é cristã, a pessoa vem de outras vertentes. Não está errado, mas isso pode alterar aí se você está nesse processo de se conhecer. Então, seleciona também os autores dos livros. A dica de livro de hoje é O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Então, procura aí na internet, já baixa o PDF. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda muito a gente. Nosso canal é novo, nosso canal está aqui para ajudar especificamente pais e mães atípicos. Não estamos aqui para falar dos nossos filhos, porque nós acreditamos que pais emocionalmente saudáveis criam filhos emocionalmente saudáveis. A nossa felicidade não pode depender da felicidade dos nossos filhos, e sim o contrário. Nós precisamos estar bem para eles ficarem bem como reflexo. Compartilhe o vídeo se você achou ele relevante, interessante ou que alguém que precisa escutar a mensagem e
Um beijo, até sexta-feira que vem e um final de semana abençoado para todos nós.